Meus amigos, tudo bom com vocês? Anderson aqui. Gente, é o seguinte, vim falar aqui com vocês acerca da condenação, né, do STF ao partido do Bolsonaro, o PL, né, no que diz respeito às eleições, né. Sabemos que Bolsonaro e o partido do PL ainda ficam ali insistindo, dizendo que houve fraude, enfim, toda aquela mentira, aquela balela que, sinceramente, com todo respeito, mas só idiotas acreditam, né? Porque se você, até para o mais leigo acerca de política, isso tá mais cristalino do que a água, cara. Porque é só você analisar, você fazer uma simples comparação. Se de fato houve fraude nas eleições, né? Por que os candidatos assim, não só do PL, mas os candidatos que apoiam o Bolsonaro foram eleitos, né? A maioria dos senadores, dos deputados, dos governadores, né? Foram eleitos. Aqueles que tomaram para si aquela caricatura de Bolsonaro foram eleitos. E simplesmente o único que não foi eleito foi Bolsonaro. Então, uma votação que a gente sabe que foi umas eleições muito apertadas. E quer dizer, para os deputados e senadores não houve corrupção, né? Para os deputados, os senadores bolsonaristas, né? Os governadores até, alguns, não houve corrupção, não é isso? Mas para Bolsonaro houve corrupção. Então, cara, pelo amor de Deus, a gente sabe que não houve corrupção. A gente sabe toda a maldade que o governo Bolsonaro fez, toda a burrice, toda a corrupção, né? Que o governo Bolsonaro fez. Então, cara, é aquilo. É algo absurdo. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão que, sinceramente, muitas das vezes presta um desserviço à sociedade e à população brasileira. Essa é a minha opinião, né? Presta de fato um desserviço com atitudes e escolhas que favorecem mais bandidos do que a população brasileira. Mas uma coisa é certa, não houve corrupção nessas eleições, de forma alguma, né? O próprio partido do PL verificou as urnas eletrônicas antes das eleições e deu seu aval, disse que não havia corrupção, que as urnas estavam perfeitas. Então, cara, pelo amor de Deus. E por conta disso, o STF, né, de forma específica, o ministro Alexandre de Moraes condenou o PL a 22 milhões de reais e quase 23 milhões, né? 22 milhões e uns quebrados de multa, né? Por conta desse alvoroço que Bolsonaro tá tentando causar na sociedade. Então, cara, pelo amor de Deus, se Lula ganhou, se Lula chegou à presidência, foi porque Bolsonaro o ergueu, né? Então, de fato, agora não adianta você contra o Lula, não adianta ficar partidário, ficar ali como se fosse um clube de futebol. Cara, é o país que está em jogo. Então, pelo amor de Deus, coloquem a mão na sua consciência, pensem. É o país. Nós não temos que torcer para Lula dar errado, porque se Lula dar errado, o Brasil vai dar errado. Então, cara, eu não costumo me associar, né? Por mais que existem elementos, tanto na direita como na esquerda, que eu admiro, né? Que eu de fato concordo. Então eu costumo dizer que eu sou livre, né? Costumo dizer que a liberdade é a melhor coisa para qualquer ser humano, né? Assim como existem coisas na direita que eu não concordo, existem coisas na esquerda que eu também não concordo, mas existem coisas na direita e existem coisas na esquerda que eu concordo. Então, cara, eu sou livre. Nós temos que ser livres. Nós não podemos eu como cristão, né, eu como seguidor de Jesus, eu não costumo ver as pessoas como inimigo. Se você tem essa forma de pensar, essa filosofia de vida, cara, é um problema seu, né? É uma opção sua, é uma liberdade sua. Mas, biblicamente falando, né, falando do evangelho agora, Jesus, ele não colocava pessoas como inimigos, mas sim obras, atitudes, né? O nosso único inimigo é o diabo. Então, todos que querem se parecer com o diabo, todos que querem fazer obras malignas, obras diabólicas, então automaticamente aquelas obras, aquelas atitudes torna-se inimigos, né? Torna-se rival do cristão, porque não é a pessoa, é a obra, né? É a atitude que se parece com o diabo, porque o nosso único inimigo é o diabo. O apóstolo Paulo já dizia, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais. Então, é isso. Eu costumo ser livre, né, para concordar com ideias e não com pessoas, né, concordar com projetos e não com pessoas. Eu não tenho rivalidade com ninguém nem com nada, cara, né? A minha questão é só acerca de ideias, de ideais, né? Acerca de fato do bem para a maioria, né? Sem preconceito, sem discriminação, só o respeito. É só isso. Então, cara,
Eu costumo dizer que quando você toma um lado, quando você toma um partido, né? Quando você fecha a sua cabeça dentro daquela ideologia e não abre a sua mente para outras formas de pensar, né, com todo respeito, lógico, a liberdade das pessoas sem violar a liberdade de ninguém. Inclusive, a coisa que eu abomino na esquerda é essa. Não só na esquerda, como também algumas ditaduras que houve no mundo também que se identificavam com a direita. Mas, principalmente na esquerda, essa ideologia de tirar a liberdade das pessoas, de prender a mente das pessoas, até o corpo, enfim, como existe na Coreia do Norte, enfim, a gente sabe, coisas extremamente diabólicas, porque de fato isso não é de Deus, isso não pertence a Cristo. Então eu não concordo com esse tipo de pensamento, assim também como houve aqui no Brasil também, né, por acaso por ocasião da ditadura militar em 1994, a gente sabe que houve repressão, houve prisão, houve morte, tortura, então são coisas diabólicas. Então eu acho isso, quando uma pessoa toma por si, né, um partido e coloca dentro de si ali, eu só vou pensar assim, só quero assim, não consigo dialogar com o meu oponente, entre aspas, não consigo dialogar com quem pensa diferente. Para mim essa pessoa é uma pessoa extremamente atrasada, jamais irá evoluir. Por quê? Porque ela não vai estar pronta para aprender novos pontos de vista, novas coisas. Então eu estou sempre aberto para aprender coisas que vão somar, coisas boas e não coisas ruins, né? Coisas que vão prejudicar, ou vão agredir alguém, ou vão violar a liberdade de alguém, violar o pensamento de alguém. Eu tô fora, né? Eu não pertenço a entrar nesse tipo de pensamento. Mas, como eu falei aqui no princípio, é uma coisa extremamente terrível, né? O que o partido do Bolsonaro vem fazendo nessas eleições, querendo tumultuar, né? Querendo, de fato, arrumar uma desculpa para algo que eles só eles são culpados. Só o próprio Bolsonaro é o culpado de tudo isso, cara. É como eu falei aqui, como eu sempre falo no canal. É só você ver o tanto de coisa que Bolsonaro fez do começo da sua posse, né? Até agora, na sua derrota. É só você ver, cara, os escândalos, né? O descaso, a desumanidade que o Bolsonaro teve por ocasião dessa pandemia, né? Coisas terríveis que ele falou, coisas terríveis que ele fez, né? Inclusive, muito das mortes desses brasileiros. Pode ter certeza que Bolsonaro tem sua parcela de culpa por incentivar ali a quebra do isolamento social. A gente sabe que houve excessos no isolamento, mas a forma que Bolsonaro agiu foi totalmente desumana, né? Inclusive, em especial no estado do Amazonas, onde ele financiou toda aquela... não financiou, ele fez todo aquele incentivo para a quebra de isolamento social. Cara, enfim, não só em Manaus, mas principalmente em Manaus, mas no Brasil inteiro. Então, cara, apostando em cloroquina, coisas extremamente revoltantes e, pelo amor de Deus, e fora os esquemas de corrupção no Ministério da Educação, envolvendo pastores. Então, cara, tudo isso que Bolsonaro fez foi reerguer o PT, que estava quase que morto em 2018, né? No finalzinho de 2018, ele estava quase que morto. Então Bolsonaro reergueu o PT. É isso, ele perdeu por erros dele, por corrupção dele, por passar a mão na cabeça dos seus filhos corruptos, né? Por destruir a Lava Jato, por destruir a Lava Toga, que investigar os Supremos, para trocar os Supremos, para que pessoas qualificadas pudessem estar lá e não aquela cambada que está lá hoje no Supremo. Então, cara, tudo isso é culpa do próprio Bolsonaro. Coloque, você que é bolsonarista, você que ainda apoia Bolsonaro, cara, dê um Google rápido, pesquise, procure pesquisar a verdade e os fatos, né? Existe até no Google, se você colocar lista de traições de Bolsonaro, coloque lá, dê um Google lá, veja rapidão, né? E você vai ver lá, você vai analisar e você vai fazer aquele parâmetro, aquela comparação de tudo que tá naquela lista com a realidade. Você vai ver se é verdade, se é mentira, né? Você vai ver se de fato eu estou falando uma mentira aqui, estou falando uma probleminha. Então, cara, pelo amor de Deus, pesquisem e vejam. O Bolsonaro só perdeu, o Lula só chegou lá por conta do próprio Bolsonaro, né? Os dois se retroalimentaram. Se você for ver em 2016, 2017, 2018, o Lula levantou o Bolsonaro, entre aspas, né? Através da corrupção do PT. Enfim, não só esse antipetismo levantou o Bolsonaro, como também a Lava Jato ajudou também a levantar Bolsonaro. Então, em princípio, o antipetismo e a Lava Jato levantou o Bolsonaro, né? E agora a burrice de Bolsonaro, a corrupção, né, e o descaso no que diz respeito à pandemia levantou Lula. Então é isso. É só você fazer esse exame
mental rápido que você vai ver, né, cara? Então é isso, sem mais, é lamentável que o partido do PL pare com essa palhaçada, né, que o corrupto do Bolsonaro pare com essa palhaçada e com certeza ele sabe que ele vai ser preso, né? A partir do ano que vem, eu tenho certeza que o Lula ele vai aprofundar essas investigações, né? Que o próprio Lula era para estar preso também, porque foi condenado, né? Foi provado que ele roubou, foi provado acerca do roubo que ele programou, né? Do roubo que ele orquestrou no Brasil, né? Você vai ver lá, se você for ver as investigações, né? O sítio dele, que tinha pertence dele, enfim. Era para estar preso também, mas a gente tá no Brasil. Então, ele com certeza, assim como ele foi preso, ele vai querer que Bolsonaro seja preso também. Então, Bolsonaro sabe disso, né? Por isso que ele tá nessa agonia, nesse desespero. Mas é isso. Então, cara, sem fanatismo, sem idolatria, só a realidade. Nesse canal você vai ver só verdade. Se você não vai ouvir idolatria, você não vai ouvir puxamento de saco. Não, é só a verdade. Porque no final de tudo isso, quem mais sofre sou eu e é você, né? Que tem que pagar uma passagem, um transporte público caríssimo, né? Que tem que pagar impostos até a goela para sustentar essa cambada de vagabundo. Essa é a verdade. Enfim, só quem sofre com isso é o cidadão de bem. Então, cara, essa é a verdade. Esses são os fatos. Pesquise você mesmo e você irá descobrir, tá bom? Um forte abraço a todos e Deus abençoe.